Sublime graças do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Graças a Deus, bondoso Deus e Pai Celestial. Pai Santo, agradeço a Ti, ó Deus, por mais esse dia de vida, Senhor. Agradeço pelos meus irmãos. Agradeço pela Tua palavra manifestada no nosso meio, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, ó Deus, por ter tirado nós da iniquidade, dos pecados, Pai, das armadilhas do diabo, Senhor. Te agradecemos por Tua palavra, ó Deus. Agradecemos por Jesus Cristo. Pai Santo, abençoe esse culto. Abençoe meus irmãos e aqueles que ouvirão esse culto depois, ó Deus. Pedimos no nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém, graças a Deus. Nós vamos ler em João capítulo 1, versículo 29, onde nós lemos culto passado, onde está escrito: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João reconheceu esse ministério, porque a palavra vem ao profeta, e a palavra estava manifestada em um corpo de carne, e o profeta de Deus, através do Espírito, identificou aquele acontecimento e testificou para quem estava presente ali. Então, os filhos de Deus, eles sempre estarão presentes aonde a palavra está sendo manifestada. Amém? Então, graças a Deus pela palavra de Deus manifestada nesse último tempo em que nós estamos vivendo. Agradeço a Deus pelos filhos, agradeço a Deus pela manifestação. Muitos sábios queriam estar vivendo esse momento que nós estamos. Estamos no momento de nascimento, momento de dor. A igreja já passou, a dor de parto já está cessando, porque o filho já está chegando, a palavra já está em evidência. Estamos prestes a nascermos. E vocês observam que quando uma mãe está prestes a dar luz, ela começa a sentir aquela contração, dores. E o mundo está passando por isso hoje, porque toda a natureza está gemendo, esperando essa manifestação, esse nascimento dos filhos de Deus. É preciso esse nascimento. Foi isso que quando Jesus esteve com Nicodemos, Jesus disse a Nicodemos: é necessário, existia uma necessidade. Nicodemos, é necessário você nascer de novo. É necessário. Hoje não interessa o nível de conhecimento das Escrituras que o homem tenha, o nível de sabedoria que ele tenha.
Observa que não era importante o nível de sabedoria que Nicodemos tinha. Jesus estava dizendo: Nicodemos, a sua inteligência para o mundo é uma coisa, mas não é a sua inteligência, é a mente de Deus que tem que estar em você. Nicodemos, mas para que a mente de Deus possa estar em você, é necessário nascer de novo. É necessário, não importa a inteligência do homem, sem o novo nascimento, ele jamais vai trazer a palavra de Deus para os filhos de Deus. Então o homem, para pregar o evangelho hoje, ele tem que ser nascido de novo. Ele tem que ter passado pela prova do novo nascimento. E muitas vezes a pessoa está passando, uma mãe está passando por aquilo, e muitas vezes a criança ela não chega a nascer. Então a igreja muitas vezes, somente a noiva alcança o nascimento, ela recebe isso, faz morrer a si mesma, não existe iniquidade nela, pecado nela, mas a igreja já tem essa deficiência, porque ela não atinge o mesmo nível que a noiva chega. Porque a noiva ela entende que agora o novo nascimento é a mente de Deus nela. O novo nascimento é a mente de Deus em você. Então hoje o estágio da palavra está muito avançado. Mas para você crescer nesse estágio, subir esses degraus da palavra de Deus, você precisa cair. Você precisa da humildade do evangelho em você. Muitos têm apontado o dedo para outros e dizendo: nossa igreja é maior do que a sua. O nosso aprendizado é maior do que o seu, o que vocês têm. Essas pessoas não atingiram o grau do novo nascimento. Essas pessoas não estão na luz da palavra. Então não bastasse o nível de inteligência que Nicodemos tinha. Não basta o nível de inteligência que pregadores da mensagem têm. São sementes da serpente. Observa que a semente da serpente, a serpente enganou Eva. E a semente e a serpente hoje está em determinados ministros que estão pregando uma mensagem poluída, uma mensagem que não é limpa, para cegar as pessoas hoje. São servos da serpente. São servos da serpente hoje. Então há uma necessidade do novo nascimento. É somente através do novo nascimento que a igreja, que os filhos de Deus hoje, eles podem entender aquilo que eles estão ouvindo. É necessário, você tem que andar na luz. Em 1 João, capítulo 1, no versículo 7, está escrito aqui: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas para esse sangue ter validade sobre você e purificar você de todo o pecado, você tem que saber quem é esse. A palavra está dizendo que Jesus Cristo, seu Filho, não está dizendo Jesus Cristo, o próprio Pai. É esse sangue que te purifica de toda a incredulidade, todo o pecado. Pecado é incredulidade na palavra. Então, se você não andar na luz, como Ele na luz está, o pecado continua reinando sobre você.
o alvejante de Deus, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Então esse alvejante, quando ele é derramado sobre o cristão, toda a impureza, toda a sujeira de pecado é tirado dele. Eu me lembro quando a minha mãe ia lavar roupa, na época a gente falava que boa, o alvejante, cândida. E ela colocava pouco ali. Onde tinha uma roupa ali com uma mancha ali, ela colocava o alvejante, aquela mancha desaparecia. Desaparecia. Se você pegar uma camisa vermelha, azul, indiferente de que cor seja, se você colocar aquela camisa no alvejante, aquela camisa ela vai voltar, o tecido vai voltar na cor original, porque toda a tinta que estava ali, através daquela cândida, daquele alvejante, aquilo sairá e ficará apenas a cor original, o branco, o original. Então não importa o tipo de pecado que você teve, porque o cristão não peca. O cristão ele é limpo. Ele foi lançado nesse alvejante, que é o sangue de Jesus, que purifica todo o pecado. Então, se ele purifica você de todo o pecado, não me interessa, não estou preocupado com o tamanho de pecado que você cometeu. Porque a palavra ela é clara. Ela está dizendo para você que você é limpo. O sangue ele te purifica de todo. Todo, eu sempre digo, não é a metade. Então o cristão ele é lançado nesse cloro, ele é lançado nesse alvejante que é o sangue de Jesus, e o pecado dele é purificado e ele já não peca mais. Já não tem pecado sobre ele. Mas de que forma que ele vai saber se ele tem pecado ou não? Se você tem determinada coisa que você não conhece, se alguém tirar aquilo de você, você não vai sentir a diferença, porque você nem imaginava, nem sabia o que era aquilo. Mas quando a palavra de Deus ela é manifestada a você, porque agora você está andando na luz, a luz é a palavra, e a luz vai clarear para você o que é o pecado. E quando o pecado é revelado a você através da luz, aí você se arrepende daquilo, porque a palavra de Deus, ela leva o homem nesse estágio de entender aquilo que está fazendo com que ela peque. Agora ela sabe o que é o pecado. Ela sabe o que originou a queda no Jardim do Éden. Ela sabe de que forma que o pecado entrou. E através da luz, porque se andarmos na luz como Ele na luz está, se você está na luz como Ele está, Ele vai mostrar para você onde você está pecando. O pecado impede o homem de ver aquilo que Deus está fazendo. É por isso que Jesus disse, Nicodemos, é necessário. É necessário o novo nascimento, Nicodemos. E quando o novo nascimento, quando o cristão ele é nascido de novo, ele se arrepende de seus pecados. Seus pecados são limpos, porque agora ele sabe do que ele precisa se libertar. Então estamos aqui num momento de partida. Os filhos de Deus, eles precisam deixar esse sistema. Mas para eles deixar esses sistemas, tem que ser mostrado a ele do que ele precisa se libertar.
Existe uma bagagem sobre o homem. Se você não mostrar para ele o que tem dentro daquela mala que ele está levando, ele vai estar levando coisa que ele não precisa. Então todo o fardo de pecado Jesus já tirou do cristão, já tirou dos filhos de Deus. Não existe mais isso sobre você. Isso foi levado para o dono original. Amém? O dono original, que é Satanás. O pecado foi entregue a ele. E você não tem mais isso. Somente o cristão não peca. Somente ele. Então o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Graças a Deus por isso. Deus, ele é maravilhoso. Deus tem feito um trabalho que ia chegar um tempo que os filhos de Deus entenderão o motivo desse trabalho que Deus tem feito. O homem tentou descobrir isso por vontade própria e ele está andando em círculo até agora. Não está achando o caminho, não está achando a válvula de escape. Mas aqueles que esperam no Senhor, suas forças serão renovadas, serão como águias. Amém? Então, a noiva, ela não passa pela tribulação, ela não passa pelo julgamento, mas a igreja passa. Irmão Branham disse na mensagem, o sexto selo, ele diz, porque veja, por que a noiva não passa pelo julgamento? Ele diz, veja, ela não tem nenhum pecado. Ela não tem nenhum pecado, coisa alguma contra si. A graça de Deus a tem coberto. O alvejante tem tirado todo o pecado para bem longe. Não existe nem mesmo lembrança daquilo. Nada a não ser pureza, perfeição na presença de Deus. Isso deveria fazer com que a noiva caísse de joelhos e clamasse a Deus. Então foi lançado no alvejante todo o pecado que a noiva tinha. William Branham está dizendo que isso deveria fazer com que ela se lançasse de joelhos e clamasse a Deus, agradecesse a Deus. Muitas são as aflições dos santos, mas Deus o livra de todas. Gente, o alvejante tem tirado todo o pecado para bem longe. Mas como que o pecado vai sair da pessoa se ela não sabe o que é o pecado? Não sabe aonde está pecando. Pecado é incredulidade. Então existe semente de Satanás, pastores em púlpitos, alegando que estão pregando aquilo que o mensageiro deixou, mas na verdade eles estão enganando o povo. Aí você diz, então aquele povo vai para o inferno porque eles estão sendo enganados. Veja bem, eles estão sendo enganados. Eles estão... aqueles que estão ouvindo a doutrina, eles estão em piores condições do que aqueles que estão sendo enganados. Porque aqueles que estão ouvindo a doutrina, eles não estão sendo enganados. Mas aqueles que estão ouvindo a doutrina unicista, ouvindo aquilo que é quase igual à verdade, através de pregadores que dizem que estão pregando o que o mensageiro deixou. Essas pessoas estão enganando aqueles que se dizem crer na mensagem. E esses são sinceros. O profeta diz que eles estão sinceramente errados. Então essas pessoas se salvarão? Eu creio que sim. Mas eles passarão pela tribulação, porque eles foram enganados.
A minha mãe foi enganada pelo pastor dela há muitos anos. E se esse vídeo ou se esse áudio chegar diante dele, eu tenho resposta para ele. Eu estou disposto a debater com ele a hora que ele quiser. Porque é um mentiroso. Tem pregado mentira para a igreja. Tem sustentado doutrina errada. Ele pagará caro por isso. Ele pagará caro por ter enganado uma filha de Deus. Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E o alvejante tem tirado todo o pecado para bem longe. Não existe nem mesmo lembrança daquilo. Nada a não ser pureza, perfeição na presença de Deus. Isso deveria fazer com que a noiva caísse de joelhos e clamasse a Deus. Isso é importante, a noiva entender isso. É somente a noiva que vai clamar a Deus, agradecer a Deus pelo livramento. Mas aqueles que não conhecem passarão pela tribulação, porque eles não estão debaixo do sangue. O sangue não limpou os pecados dele. Eles não estão embaixo do alvejante de Deus. Porque agora você sabe o que é o pecado. Você sabe do que você precisa se libertar. Pecado é incredulidade. E quando você apresenta a mensagem pura para esses pregadores aí, eles não aceitam porque eles são incrédulos. Aí eles começam a passar aquela mentira para a igreja deles, os membros deles, e pagarão caro por isso. Então eles falam uma coisa e não vivem aquilo. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós pensamos, com o que nós falamos. Mas o mensageiro tem dito alguma coisa sobre isso? Não precisava nem ele ter dito. Mas se você quer a mensagem, vamos ler aqui no primeiro selo. Ele está dizendo: então, se você fala uma coisa e pensa outra, é melhor você parar com isso. Coloque seus pensamentos em Deus. Mantenha-os puros e permaneça bem ali com aquilo. E fale a mesma coisa o tempo todo. Fale a mesma coisa o tempo todo. Ele está divertindo você se você pensa algo e fala outra coisa. Cuidado com isso. Coloque seus pensamentos em Deus. Mantenha-os puros o tempo. Permaneça bem ali com aquilo. E fale a mesma coisa o tempo todo. Vem? Não diga: bem, eu direi que crerei nisto, mas eu vou averiguar. Creia nisto. Amém. Observe que a pessoa, o pregador está ali pregando a verdade. Aí tem aquele membro de igreja que não crê. Quando alguém sai da igreja é porque não crê. O irmão Brano diz que não existe um amor substituto. A palavra de Deus é amor. A palavra de Deus é ela que limpa você. Ela que te eleva a patamares onde as pessoas comuns não vão. Então as pessoas estão olhando, elas dizem que crê. Eu disse: bem, eu direi que crerei nisto, mas eu vou averiguar. Eu vou ver se é realmente isso, se é verdade que ele está pregando. Essas pessoas, elas não estão debaixo do sangue. Porque elas não creem em toda a palavra. Quando elas querem averiguar se você está falando a verdade ou não creem em você. Então elas são incrédulas. O irmão Brana disse: observe essa classe.
ou esse tipo de pessoas. A razão pela qual morrem. Eles passam pela purgação da prova da tribulação, porque realmente eles não estão debaixo do sangue. Eles alegam que estão, mas não estão. Então eles foram enganados. Vocês estão entendendo isso? A pessoa, ela crê que está ouvindo a mensagem pura, ela crê que ela está debaixo do sangue. O William Branham está dizendo, elas pensam, elas alegam isso, mas na verdade elas não estão. Ele diz, como podem eles passar através de uma prova para se purificar, quando o sangue alvejante de Jesus Cristo tira todo o sintoma de pecado e coisas para longe de você? E você, falando de você, e você já está morto, e sua vida está escondida nele, através de Deus, e selado ali, através do Espírito Santo. Você observa que você está selado em Deus, através do Espírito Santo. Agora, como você pode pecar? Como pode ter pecado em você? Ele continua, para quem então você vai ser julgado? Onde você obterá a sua purificação? De que você tem que se purificar? De que você tem que ser purificado? Uma vez que você está em Cristo, perfeitamente sem pecado. Você já está purificado, você está sem pecado em Cristo. Para que o julgamento? Para que o julgamento? Ele diz, para este grupo de pessoas que dormem, não é para você, é para um grupo de pessoas que dormem. Quem é esse grupo de pessoas que dormem? Existe a virgem prudente e a virgem adormecida. A prudente, ela sai ao encontro. A prudente, ela entrega os caminhos dela ao Senhor. Ela faz morrer a si mesma. Mas essas pessoas que dormem, que não podem entender essas coisas, o profeta diz, elas não podem entender isso, porque estão dormindo. Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo, o Espírito Santo, te esclarecerá. Amém? Cristo te esclarecerá. Então, quando algo está sendo esclarecido para você, você agora sabe do que você precisa ser liberto, porque Cristo te esclareceu. A palavra te esclareceu. Agora você está debaixo do alvejante. E toda a mancha de pecado tem saído de você. E tem voltado para o dono original, que é Satanás. O pecado é dele, não é seu. Foi voltado para ele. Agora você permaneça com a palavra. Não saia da palavra. Os filhos de Deus sempre permanecerão com a palavra. Se observa depois que a noiva sair daqui, esse mundo vai ter uma transformação. Observa o que o William Branham tem dito, ainda na mensagem do primeiro selo. Ele disse, quando a noiva sair daqui, ela vai sair daqui com o noivo, e o que acontecerá? Ele diz, irromperão vulcões naquele grande último tempo, e o mundo explodirá e vomitará, e assim por diante. E todas as
fossas negras do pecado, e tudo que está sobre a terra será reduzido a nada. Isto queimará com um calor tão forte, que isso será como aquele alvejante que manda a cor de tinta de volta para a sua criação original. Assim será tão ardente o fogo de Deus, que transformará toda coisa imunda de volta à sua condição original. De volta à sua condição original novamente. Quando Satanás e todo o pecado é queimado e tudo mais. Então essa terra, esse mundo que você está, então ela brotará tão linda quanto ela foi no jardim do Éden. Isto é correto. Aquela grande hora está bem à nossa frente. Você observa que o pecado original ele voltará. O irmão Brano tem dito que quando a noiva sair daqui, quando a igreja sair daqui, a igreja que eu estou referindo é a noiva de Cristo, então os vulcões irromperão todos. Aí você diz, eu vou para o mar, ali tem maremoto, existem vulcões no fundo do mar. Existe uma cidade aqui no Brasil chamada Poços de Caldas, em Minas Gerais, Poços de Caldas. Agora, por que esse nome de Poços de Caldas? É porque essa cidade, ela foi formada em volta de um vulcão. E esses vulcões, eles entrarão em erupção no Armagedon. E a noiva não verá isso. A noiva não verá isso, porque ela já estará fora daqui. Ela já estará no arrebatamento, porque não há pecado nela. Somente os santos sem pecado irão daqui. Mas aqueles que estão em pecado, estão na iniquidade, e pecado sobre eles, eles passarão por isso. Aqueles que foram enganados através desses pastores cegos, dessas sementes de Satanás, que estão pregando a mensagem, dizendo que é do mensageiro, cegando essas pessoas que foram enganadas. Essas pessoas são sinceras, elas passarão também pelo período da tribulação, junto com a igreja, junto com aquele que estava ouvindo a mensagem do dia, que não se encheram da palavra, passarão pelo período. Mas só que existe um povo que eles estão sendo transformados agora. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então seu entendimento ele está sendo renovado. E através dessa mudança isso trará algo que tirará você daqui. Você tem que andar com Cristo hoje. Andar com Cristo agora. Não espere essa transformação para amanhã. Deus está aqui agora no nosso meio fazendo essa mudança. Poucos levarão a sério isso. Então vocês observam que aqui o William Branham nos está dizendo, ele está falando das fossas negras do pecado, e tudo que está sobre a terra será reduzido a nada. Mas que fossas negras do pecado é essa? Está na pessoa. Aonde está o pecado? Está nas pessoas. Não vai pensar que o pecado está nas árvores. O pecado está nas aves, nos animais. Está no homem. Essa fossa de pecado é o homem. E esses que estão em pecado serão transformados, serão queimados pelo fogo. Serão queimados pelo fogo. Pagarão por suas próprias vidas, porque muitos não quiseram entregar seus caminhos ao Senhor. É porque eles não podiam. Muitos foram enganados por pregadores falsos. Não estou falando de pregadores das denominações.
Estou falando de pregadores que estão pregando aquilo, alegando o que o William Branham falou. Mensagem o quarto selo. William Branham diz: mas quando o pecado daquele mortal é confessado e é lançado naquele alvejante, no alvejante de Jesus Cristo, aquilo alveja ou limpa todo o pecado. Ele está puramente inadulterado, sem adultério, inadulterado, sem pecado, sem falha. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, pois ele não pode pecar, é impossível. Entende? Porque era importante Nicodemos entender o que Jesus estava falando para ele. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Por que ele não comete pecado? O profeta continua aqui, ó. O alvejante está entre ele e Deus. O sangue, o alvejante está entre você e Deus. E o alvejante tira toda tinta, toda mancha sobre você. Todo o pecado sobre você é tirado com esse alvejante. Porque foi revelado para você o que é o pecado. Quando mostra para você o que é uma doença, aí você vai lutar com todas as suas forças para vencer ela. Você vai lutar com todas as suas forças para vencer ela, porque agora você já sabe a sua luta contra o que é que você está lutando. Agora o alvejante está entre ele e Deus. Como pode ele alguma vez chegar ali, quando aquilo o desfaz e o envia diretamente de volta àquele que perverteu aquilo? Aquele pecado vai direto àquele que perverteu aquilo. Como que ele pode continuar em você? Foi mostrado para você. Quando é revelado para você, você vai dizer: eu não quero mais continuar com isso. Eu não quero mais permanecer com isso. Amém? Você não deve continuar com aquilo que não vem de Deus. O William Branham diz: eu me sinto religioso falando essas coisas. William Branham diz na mensagem do sétimo selo, ele diz: eu agradeço a Jesus Cristo. Eu agradeço por Jesus Cristo, pois sem enviá-lo para a propiciação de nossos pecados, todos nós estaríamos em uma grande sujeira de pecado, sem nenhuma esperança. Mas pela sua graça, seu sangue limpa todo o pecado, exatamente como uma gota de tinta em um balde de alvejante. Você nunca encontrará tinta novamente. Você nunca encontrará tinta novamente. Você nunca encontrará o pecado novamente, porque aquilo foi lançado. Amado, se você não está debaixo desse sangue, permaneça. Se você está, permaneça. Se você não está, procure entrar debaixo desse sangue. Mas como que entramos debaixo do sangue? Através da palavra. Através da palavra. Através do novo nascimento. Você precisa do novo nascimento. Sem o novo nascimento não tem jeito para você. Sem o novo nascimento não tem jeito para aqueles que alegam ser cristão. O homem tem tentado fazer caminhos. Em 1 Pedro 1,23 está escrito: sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. Você só nasce da semente incorruptível pela palavra. A semente de Satanás não tem mais poder sobre você, porque você nasceu pela palavra de Deus. Todos aqueles que são nascidos de Deus não cometem pecado.
sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Permanece para sempre em você. A palavra de Deus, ela não deixa de existir, ela é vida, ela é permanente na vida do cristão. Mensagem, perguntas e respostas. O irmão Brana disse: agora Jesus disse, em verdade eu vos digo, a menos que um homem nasça de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Então você precisa ver o reino de Deus. Você precisa entender o reino de Deus. Mas é somente através do novo nascimento. Porque quando você nasce de novo, a sujeira do pecado fica para trás. Agora você está enxergando com a visão de Deus. Agora é Deus mostrando para você. É Deus nos seus olhos apontando você para a palavra. Porque você é nascido dele. Ver significa entender. Você já olhou para algo, olhando bem para isso, e disse: bem, eu não consigo ver. Eu não consigo ver. Você quer dizer que não está entendendo. Você não entende. Ver é entender. Mas com os seus olhos você olha para qualquer coisa. É isso que está acontecendo com as pessoas. Elas olham para qualquer coisa e tiram aquela... E tem aquele parecer dele. Ele tem aquilo como um pensamento já próprio dele, uma opinião formada dele. Fala assim: não, isso é a opinião dele. Mas tem que ser opinião formada, tem que ser a opinião de Deus em você. Graças a Deus, é o pensamento de Deus em você. Olha que o William Branham tem dito na mensagem, o sinal. Ele disse: qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer coisa fora do novo nascimento não vai no rato. Satanás vai fazer você pensar que você nasceu de novo. Porque é isso que ele tem feito nas igrejas da mensagem. Eles estão ouvindo pastores que eles creem que está pregando a verdade para eles. Aí eles pensam que nasceram de novo. E lembrando, está dizendo que essas pessoas não vão no arrebatamento, porque elas pensam que nasceram. Qualquer coisa fora do novo nascimento não vai no rapto. A menos que haja um germe de vida em você. Você perecerá. Você não pode nascer de novo. Tem que ter fé. William Branham diz: primeiro fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então os crentes, olha a separação. Então os crentes a ouvem, reconhecem-na e agem de acordo com ela. Então quem é que ouve a palavra de Deus? O William Branham disse: os crentes. Os nascidos de novo. Eles ouvem-na e agem de acordo com ela. Eles agem como Jesus agia. Jesus não fazia nada sem que o Pai o mostrasse. Eles sabem que Jesus não era seu próprio Pai. Eles sabem que Jesus tinha um Deus sobre ele. É por isso que Paulo diz: bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos um Deus sobre nós. Jesus, ele se manifestou, a palavra se manifestou para desfazer as obras do diabo. E uma vez que as obras do diabo, que é o pecado, essas obras foi manifesta,
Uma vez que foi manifesta, aquilo é limpo de você. Aquilo é tirado de você. Amém? Então primeiro vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então os crentes a ouvem, reconhecem-na e agem de acordo com ela. O homem carnal ouvirá. O homem carnal ouvirá seu som. Mas nunca. Ouvir significa entender. Ele está dizendo para você que o homem natural ele ouvirá o som da palavra. Mas ele não entende o som que ele está ouvindo. Porque ouvir significa entender. Você está ouvindo a palavra, sendo dirigido pela palavra, e ele não. Porque agora você sabe o que é a palavra e você aceita ser dirigido por ela. Olhar. Está olhando para algo, mas ver é entender. Mas como que você entende? Ele diz, a menos que um homem seja nascido de novo. Ele não pode ver, entender o reino de Deus. Por que que agora ele é nascido de novo? Ele pode ver todas essas coisas. Porque ele foi limpo pelo alvejante. Não tem pecado sobre ele. É o pecado que cega o homem. Mas quando o pecado, a incredulidade é tirada, aí você consegue enxergar, consegue entender aquilo que Deus está fazendo. O William Branham diz que meu ministério é declarar que Ele está aqui. Agora, a limpeza foi feita nos seus olhos espirituais, e agora você está conseguindo ver o que Ele está fazendo, porque Ele está aqui. Tem um pastor, ele diz que, quando o William Branham diz, meu ministério, assim como João Batista, quando o anjo diz, assim como João Batista foi enviado para precursar a minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Aí ele diz que, quando o William Branham diz, ele está aqui, ele está falando a segunda vinda já se deu, porque ele está aqui. Não era isso que o profeta estava falando, não era isso que o anjo disse através do profeta. Tua mensagem precursará a minha segunda vinda. É a mensagem está aqui agora fazendo isso, preparando você para a segunda vinda. Ele confundiu a presença com a vinda. Então essas pessoas que estão confundindo a presença de Cristo aqui na terra com a vinda, que é o Senhor encontrar com a igreja aos ares, essas pessoas estão cegando a igreja, e tem irmãos sinceros ali dentro, que creem que estão ouvindo a verdade, mas eles foram enganados, e por serem enganados, eles passarão pelo período da tribulação, para ser queimado com fogo, para que eles possam ser purificados. Mas a noiva ela já não tem pecado nela, o alvejante de Deus já está sobre ela, porque ela está andando na luz, como Ele na luz está. Amém? Vamos terminar com essa passagem de João, 1 João 1. 1 João capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, é somente para estes, tá? É somente para estes. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Então, outras igrejas não terão comunhão com você. Essas coisas que estão sendo ditas aqui não é para você ter comunhão com as igrejas. É para você ter comunhão com os outros que têm o mesmo entendimento que você tem. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho,
nos purifica de todo o pecado. Não importa o pecado que tenha cometido, que você cometeu. O sangue de Jesus Cristo, ele te purifica de todos eles. Agora, se não tem pecado em você, é esse grupo, esse povo sem pecado, que estão aguardando a segunda vinda que ainda não se deu, que é para levar você nos ares. Aí, o Armagedão de 3 anos sobre essas pessoas que ficarão aqui. Amados, aquele que é limpo, limpe-se mais. Aquele que é sujo, suje-se mais. Então, somente aqueles filhos originais de Deus se limparão corretamente. Porque não são eles se limpando, é Deus os limpando através da palavra. Amém? Então, o ministério quíntuplo de Efésio é justamente para mostrar para você do que você precisa para ser purificado. Seja santo, como é santo o vosso Pai que está no céu. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus os guarde, que Deus dê uma semana e um resto de domingo abençoado a todos vocês. Que Deus os guarde, no nome de Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém.